Olá, bem-vindo ao canal Bicicletas e Celulares. Meu nome é Juliano Viana e você está no primeiro canal sobre bicicletas híbridas do Brasil. No vídeo de hoje, xodó dos inscritos número 9. E vamos logo para a primeira bicicleta, que é uma Caloi Cruiser 1986, praiana, de acordo com o dono, que é o Adoemes Melo, de Fortaleza, Ceará. A história dessa bicicleta. Ele teve uma Caloi Cruiser na adolescência, entre 91 e 97. Em 2015, comprou um quadro igual, fez modificações no quadro como bucha no movimento central, passadores para conduíte soldados e suporte para freio disco também soldado. Montou aos poucos, disse ele que um mês comprava uma peça, outro mês não dava para comprar, e pintou com tinta automotiva no final de tudo. A proposta da bicicleta é o uso urbano fitness, para desfilar no calçadão ou realizar treinos com componentes modernos com bom design. O quadro é um Caloi Cruiser 1986. Esse quadro claramente tem umas referências ao GT. Ele não tem o triângulo triplo, mas ele tem um design que lembra um GT. É interessante, mas é high-ten, né? Um quadro simples com caixeiração standard. Mas ele levou esse quadro a outro patamar. Posso dizer que é a Caloi Cruiser mais legal que eu já vi. O garfo é um KSW 26 a headset e ele disse que tirou os pinos para V-brake, para ficar só com o disco, abaixar o peso. Digo a ele que existe esse garfo KSW 26 sem pino V-brake só para disco, que é o KSW Gravel, que eles chamam, mas o resultado seria exatamente o mesmo, fica só caso você precise de reposição, fica esse detalhe. Os aros são V9 29 36 furos. Os cubos são Invictus cassete para disco roletados, né, de rolamentos. Os raios são Invictus inox preto. O pneu é um Pirelli 700 por 38 Phantom Street. E aí, cara, esse pneu daí eu acho bem caidinho, muita reclamação desse pneu. Ele não é bom para furo, não tem uma rolagem legal, não tem uma pressão máxima boa também, acho que se não me engano é 50 PSI. Vou dar uma dica, assim, pode ser outro pneu, pode ser um Levorin Cyclocross, pode ser outro pneu aí mais em conta, um Kenda Kestrel. Mas assim, pneu que, vou falar uma experiência minha, eu acabei de comprar 2 dias atrás dois pneus Xiaomi Gravel GT, que é um pneu que tem um design bem legal, composto duplo, anti-rasgo, tubeless head, Kevlar, 60 TPI, 560 gramas, 540 gramas, segundo o anúncio, por R$ 140 cada. Eu parcelei 2 por 310 em 10 vezes. Então, assim, fica uma dica aí, se você está procurando um pneu, Xiaomi Gravel. Ele não está com nome especificado não, mas no site da Xiaomi você acha ele como Gravel GP de Gran Premio. Só uma dica aí de pneu aí para a galera que acompanha o canal. O pedal é um Absolute Brutus de plataforma. Eu já usei pedal Absolute, inclusive na Tudo Que Dá, e uma coisa que eu posso dizer sobre eles é não espere que ele seja leve. Mas é um pedal que também nunca me deu problema não. O pé de vela é um TY 501 20, 24 34 42, que é um pé de vela mais simplesinho que tem, não tem uma abrangência nada especial, mas é um 75, que para uma bicicleta mais alta faz sentido. Isso daí são detalhes assim que melhoram uma adaptação, porque essa bicicleta é aro 26, né? Tá com rodas aro 700 e pneu 38. Então mostra que esse quadro Caloi Cruiser tem um clearance muito bom, né? Para um quadro 26, usar pneu 38 é difícil, não é qualquer quadro não. O central é um Absolute blindado 122 milímetros. Se der problema rápido, já sabe que a solução começa com X e termina com mano, né? Corrente HG 40, cassete Sunrace 8 velocidades M680 1140. E aí vamos ver o que ele usou
para tocar essa relação. O câmbio dianteiro é um TX800, que é um câmbiozinho bom, e o câmbio traseiro é um TX800. O que eu posso dizer sobre isso, galera? Vamos lá. Ele escolheu um ótimo câmbio para tentar fazer o que ele se propôs. O TX800 é um câmbio, uma engenharia muito além do comum, assim, muito acima da média para o valor dele. Eu já ouvi falar que ele consegue tocar cassete 1142, só que sem problemas de regulagem, né? Sem problemas de desgastar o cassete nem nada do gênero, sendo que ele não foi projetado para isso, mas funciona de boa e todos os Shadows não conseguem fazer o que esse câmbio faz. Só que a galera usa ele com 1140, 1142 no 2 velocidades, né? No 2x. Com 3x, por mais que seja um cassete com 2442, que não é um muito amplo assim, é forçar um pouco a amizade, tá entendendo? É forçar um pouco o câmbio, vamos dizer assim. Pode acontecer da corrente ficar muito frouxa se você cruzar entre as coroas menores e os cogs menores e a corrente cair, ou forçar muito o câmbio, esticar muito o câmbio se você botar na mais pesada na frente com a mais leve atrás. Mas assim, podemos dizer que uma solução seria botar um pé de vela não Shimano 2438. Você ia ter um desempenho muito bom, ia simplificar um pouco as trocas de marcha e o câmbio ia forçar menos. Esse pé de vela a Shimano não fabrica ponta quadrada, mas existem outras marcas aí que fabricam e seria uma opção. Se estiver funcionando, beleza, mas assim, vai diminuir a vida útil do seu TX800, câmbiozinho muito guerreiro. Mas assim, eu acho que eu já falei tudo que eu podia falar. Para três velocidades, 11,36 costuma ser o máximo mesmo, é difícil fugir disso, né? Só se a Microshift, alguma marca assim, tenha feito algum câmbio com mais de 45D de capacidade para 3x. O passador também é um TX800, que é o melhor Turney que tem, né? Esse Turney realmente vale a pena, ele em alguns casos é até melhor que o M2000, como no caso do câmbio traseiro para 2x. O guidão é um Absolute Nero 680 mm. Ele disse que deixou o tamanho original, tamanhozinho razoável, se não quiser encarar muito trânsito. A mesa é um Absolute Nero de 80 mm e é aquilo que eu falei da Absolute. Não vai dar problema provavelmente, mas não conte que seja leve. A manopla é uma Rayone com travas, o barend é um Rayon, o movimento central, não, desculpe, movimento de direção, caixa de direção é uma Yamada 30x30, ou seja, standard. O canote é um zoom 22.2, uma medida bem antiga, né, bem fininho, um zoom de alumínio com carrinho integrado, peça de qualidade, melhor que Absolute, por exemplo. Selim Absolute Prime, se você quiser uma, não, se esse Selim estiver te incomodando, eu recomendo o 3166 da DDK, que tem um preço muito bom. O peso da bicicleta, 12,8 quilos. Aí eu não sei se é com ou sem pedais, porque esse pedal deve pesar quase meio quilo, né? Mas que seja sem pedais, 12,8 quilos para um quadro high-ten, não tão moderno assim. É um peso muito bom, né? É um peso adequado. Uma bicicleta de aço, com marcha, com uma relação bem ampla. Seria mais fácil botar um 22, 30, 40, 11, 36 aí, um grupinho do AliExpress enquanto ainda dá. Mas assim tá interessante, né? Tá um pouquinho fora, a relação tá um pouquinho fora das normas da Shimano, mas tá uma bicicleta com uma relação bem ampla, bem interessante. Então vamos passar aqui as fotos. Aqui é uma foto dela mais aproximada e dá para ver o cacetão 1140 8 velocidades, que tem um gap entre as marchas suficiente. Esse quadro ficou, pô, que pintura fantástica, cara, muito bonito. Ele parece cromoly por ser fininho. Não sei se, até onde eu sei, o gancheiro horizontal, até onde eu sei, o cruiser é high-ten. Gancheiro horizontal, que é diferente, né? Deve ter que apertar bem, não pode usar blocagem, tem uns detalhes assim. Mas você vê o stay bem longo, mas são características de época, né? Uma bike de 86 que tem um apego emocional. Então, assim, ficou o máximo que essa bicicleta podia ficar. Você vê que o cara teve que embuchar o movimento central. Meu Deus, cara. Então, o cara foi muito além
Assim, se você falou, pô, você upou muito a City Tour, cara, esse cara upou muito essa Caloi Cruiser. Cara, botou freio a disco, tá? A solda tá perfeita, cara, tá perfeito. Então, assim, como participar, galera? Envie seu e-mail para bicicletasecelares@gmail.com com seu nome, a cidade onde você mora. Isso é importante. O próximo agora esqueceu esse detalhe. Peças da bicicleta destacando os upgrades, a história da bicicleta. Se você quiser falar, por exemplo, eu tenho um pouco de sobrepeso, então botei um raio 36 furos, ou um aro 36 furos, ou uma relação mais reduzida. Se você achar que é importante, pode falar, não tem problema. Fotos à vontade, sendo, por favor, uma com a bicicleta horizontal, pé de vela em destaque. Aceito qualquer bicicleta que se enquadre como urbana. E-mails sujeitos à curadoria, se recusado, mesmo será respondido, justificando. Tá bom, gente? A próxima bicicleta de hoje é uma Cannondale Adventure 3 2018 do César Luiz Franceschini. Franceschina. É difícil falar o nome. E ele não falou a cidade dele, mas eu acredito que ele seja do sul, pelo lugar onde ele comprou a bicicleta. Eu vou começar dando uma opinião sobre a proposta dessa bicicleta. A proposta dessa bicicleta é a visão da Cannondale de uma bicicleta urbana sem compromisso com performance. Então não é uma fitness, é uma bicicleta sem compromisso com performance, uma bicicleta urbana que é basicamente o que é mais vendido hoje no Brasil. Uma bicicleta urbana com suspensão, com uma relação razoável, bem confortável, não precisa ter super resistência. Então, assim, essa é a proposta da Cannondale e a gente pode perceber que tem muito mais qualidade do que uma bicicleta de supermercado que a gente compra por aí, principalmente no que tange as peças. Mas vamos lá, a história da bicicleta. Ele comprou em Erechim, no Rio Grande do Sul, e é por isso que eu acredito que ele seja do sul do país, porque ele não falou a cidade. Mas a bike foi trazida do Uruguai. Então essa bike foi faturada, vendida no Uruguai, que é um país, cá entre nós, muito mais desenvolvido que a gente em muitos fatores, né? É uma híbrida clássica, uma híbrida com suspensão, uma híbrida raiz. O valor que ele pagou nessa bicicleta foi R$ 800 e a quilometragem total que ele fez com ela até hoje não, né? Porque quando ele enviou esse e-mail para mim, é de 2.670 quilômetros. Então dá para ver que esse cara roda legal. O quadro é um Adventure 3 de alumínio, tamanho 20,5. Ele deve ser um rapaz alto. O pneu é um Duro Córdoba 700 por 38. Eu nunca ouvi falar nesse pneu, na verdade, mas se for um pneu de câmara, é interessante a medida 700 por 38, né? Uma medida muito requisitada, o famoso 1,5 polegadas. A roda é uma Madux DC 5.0, que é que eu também não conheço, mas por ser uma peça original da Cannondale, inclusive com grafismo da Cannondale acompanhando o quadro da bicicleta, deve ter uma qualidade boa. A suspensão é uma Zoom de 50 milímetros área, e aí, tipo, é uma suspensão básica. Uma coisa que me incomodou nessa suspensão é que ela é quill, né, de rosca, aparentemente. E, e pode ser que para a cidade fique legal, mas um uso mais agressivo, eu recomendaria a troca do conjunto suspensão e mesa e caixa de direção, mesmo essa sendo uma excelente caixa de direção, a gente vai ver mais à frente, por um sistema headset, uma suspensão de 80 milímetros com trava, vamos botar assim, não sei se tem Santur, cara, acho que não, a Santur acho que é só a partir de 100 milímetros. Mas uma suspensão, uma Blaze, alguma coisa assim, uma RST Blaze, alguma coisa assim com trava no ombro, acho que combina com essa bicicleta, vai mudar muito pouquinho a geometria. Ou uma Zoom também, de 50 milímetros ou 80 milímetros com trava, alguma coisa assim. Só para solucionar a questão da Quill com a mesa Quill, garfo de rosca, essas coisas mais simples. Mas isso só se for necessário, porque para andar no trânsito urbano, sem forçar, tomando cuidado no meio-fio, tá de boa, não vai quebrar, vai funcionar direitinho. Passador é o RevoShift 3x7, RevoShift é aquele que parece acelerador de moto,
dá problema, mas até que por ser Shimano, podemos dizer que vai durar bastante tempo. Uma tecnologia que entrou para a história porque acabava que dava muito problema. Às vezes ele abria e não tinha reparo, era meio complicado. Catraca Shimano Mega Range 1434, que é uma catraca com uma durabilidade boa, né? A galera reclama que a catraca da Shimano tem 14 dentes, que tem catraca de 13 da Sunrace, que tem catraca de 11 da China, mas a que dura mais é a Shimano, tá me entendendo? Para compensar os 14 dentes, o pé de vela é um Shimano TY701 28, 38, 48, coroas maiores, porque 14 dentes deixa uma final bem baixinha, né? O câmbios são Turner, ele não especificou, não deve ser o TX800, não parece ser, não é o TX800, então um Turner mais simples. Turnerzinho básico, se escalar o Mega Range já está de bom tamanho. A caixa de direção é uma Tange Quill. Tange é uma marca bem boa, né, de componentes, até onde eu sei, posso estar falando besteira, mas até onde eu sei, Tange é uma marca relativamente razoável, né, de componentes e a tecnologia é Quill. Tá numa Cannondale, uma peça original, com certeza é um componente de qualidade. Freios e manetes V-Brake, que são freios muito bons, a gente sabe que tem em relação à potência de frenagem, eles não decepcionam. Da própria Cannondale, que não é tão bom quanto um Shimano, mas freio V-Brake não tinha essa questão de frear mal, freio barato. O Selim é um Cannondale Ultra Comfort, que bota Ultra Comfort nisso, meu Deus, esse Selim deve pesar umas 600 gramas. Meu Deus do céu. A DTK 3166 também caía bem. Acho que não precisa disso tudo, gente. Isso daí é para uma senhora, não sei, né? Bem, a manopla é uma Cannondale Ergo Comfort, clássica das híbridas, manoplinha ergonômica. E não original na bicicleta é o câmbio traseiro e os pedais. O câmbio traseiro dá para ver que é um câmbio bem simples. Eu colocaria aí um TX800, para seguindo o exemplo da primeira bicicleta aqui do vídeo. Mas é uma bicicleta que, para a cidade, ela cumpre o papel direitinho, tá entendendo? R$ 800 foram muito bem pagos nessa bicicleta. Peça Shimano, é um Turner, é um Shimano Turner bem simples. Mas são peças Shimano, Mega Range, pneuzinho no tamanho certo, freio V-Brake, que é melhor do que os freios mecânicos e hidráulicos de péssima qualidade que vem nas bicicletas baratas do Brasil. Então, assim, ele provavelmente é mais feliz com essa Cannondale de R$ 800 dele do que se ele tivesse investido R$ 800 numa bicicleta nova, isso é indiscutível. Mas mesmo se ele tivesse investido R$ 1.600, ele estaria muito próximo, é no nível de uma Atormob, só que com suspensão, né? Eu preferia a Atormob, mas ela custa o dobro. Então dá para entender a opção que ele fez, foi muito feliz. Ficamos por aqui. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.